Boa noite, prezados alunos da Fundação da Escola Superior do Ministério Público do Mato Grosso. É um prazer estar com vocês aqui e a pedido da escola, a qual temos muito carinho, nós estamos fazendo algumas aulas, estamos gravando algumas aulas para tentar mostrar a vocês, fornecer um pot-pourri, utilizando a expressão francesa, um pot-pourri do que os senhores irão encontrar no curso de processo civil que é oferecido no âmbito da especialização. Bem, nesse período muito particular, nós estamos passando por uma pandemia, então isso dificultou, de certa forma, o início das aulas físicas. Eu até conversava com o Edmar sobre isso e muitos alunos têm uma visão que no meu caso eu considero ela equivocada, mas eu considero válida, porque o aluno ele gosta da aula presencial e eu também gosto, eu gosto muito de estar em Cuiabá, em especial. Já sou professor aí da Fundação desde o ano de 2009, então nós já estamos aí uma longa jornada no curso de processo civil e posso até afirmar aos senhores, não só eu, como todos os professores que estão na grade, são professores que já estão há muito tempo na Fundação. É um corpo selecionado, professores doutores, na sua maioria com a formação por São Paulo, como é o meu caso também, eu me graduei na USP e fiz o mestrado e o doutorado na PUC de São Paulo, orientado pelo professor Arruda Alvim, e depois fiz o pós-doutorado em Lisboa e Munique, na Alemanha, orientado pelo professor Menezes Cordeiro. E não só eu, como na verdade todos aqueles que lecionam na Fundação, existe um diferencial que não é apenas o fato da aula ser presencial, O que torna realmente o curso da Fundação diferenciado é essa composição especial do corpo docente. Por quê? Porque, sem exceção, os senhores irão observar durante os módulos que irão assistir virtual e presencialmente, que todos os professores são doutrinadores. Então, isso é um diferencial excepcional. Esse modelo da especialização, ela foi fundada de maneira originária pelo professor Nelson Neri, que hoje não leciona mais na Fundação, mas ele auxiliou nessa formatação e foi algo muito feliz, porque esse corpo que na verdade representam processualistas que são doutrinadores, todos participaram da formação do CPC de 2015. E o mais interessante é que qualquer professor que os senhores citarem o nome, pegarem o meu nome, por exemplo, Fábio Caldas de Araújo, colocam lá na internet e citam. Os senhores vão observar que, como nós também construímos doutrina, nós somos citados em todos os tribunais. Então isso não é simplesmente um merchandising que eu faço de mim ou dos demais professores. Mas se eu estivesse hoje fazendo uma especialização, se eu estivesse hoje na minha fase de formação, eu gostaria de ter aula com pessoas que formam, auxiliam na formação dos precedentes. Então, na medida em que você tem um professor que é ouvido nos tribunais superiores, que é citado no STJ, é citado no STF, é citado no TJ de São Paulo, citado no TJMT, MS, TJ Paraná, TJ Rio Grande do Sul, então o senhor observa que nem tudo aquilo que a gente fala aqui é besteira, Então nós temos uma certa experiência, nós temos uma certa bagagem e eu acho que é isso que faz a diferença no curso da Fundação. Se as aulas serão presenciais, melhor ainda, porque existe o contato físico com o aluno, eu acho isso fantástico, eu prefiro também. Já fui professor do LFG na especialização, quando a professora Ada ainda estava conosco, depois com o professor Luiz Flávio Gomes também, que inclusive acompanhou mais de uma aula dada no LFG, uma pena que também nos deixou esse ano, o grande professor Luiz Flávio Gomes. Mas eu, apesar de já estar adaptado à aula virtual, prefiro sem dúvida a aula física. Bem, passada essa fase aqui de apresentação, qual que é a proposta que eu tenho para os senhores? Então, eu tenho uma proposta simples, que é de fornecer aí 3 aulas para que os senhores possam ter uma noção do método de exposição,
da qualidade que será repassada aos senhores, né, do tipo de abrangência que vai ser trabalhado em sala de aula, e eu escolhi um tema que é um tema muito querido aí no Mato Grosso, que são as ações que tutelam a posse e a propriedade. Então eu vou comentar com os senhores hoje, no primeiro módulo, um pouquinho sobre os procedimentos especiais, e daí vamos falar sobre ações relacionadas à posse. A primeira ação que eu vou tratar com os senhores é a ação de uso capião. Mas eu queria começar rapidamente, vamos fazer um módulo aí de 30 minutos, 35, para não ficar muito enfadonho. Vamos comentar um pouquinho sobre os procedimentos especiais no CPC de 2015. O CPC de 2015, ele teve uma grande modificação com relação à classificação dos procedimentos caracterizados como especiais. Primeiro, o que seria um procedimento especial? Procedimento especial é aquele que se caracteriza, dentro da expressão cunhada lá no processo civil italiano, como procedimento de tutela jurisdicional diferenciada. O que é um procedimento de tutela jurisdicional diferenciada? É um procedimento que ele exige um caminho específico, ele exige uma modulação específica, porque a história constrói um procedimento aplicado ao direito material que não suporta o procedimento comum. Então nós não podemos falar hoje que os procedimentos especiais eles são de pura criação legislativa. Ao contrário, a maioria dos procedimentos especiais eles vêm de uma lenta construção histórica e muito apegada ao processo civil romano. Quase todos os procedimentos especiais que nós temos hoje, eles têm um pezinho lá no processo civil romano. E o mais antigo, que são as ações possessórias, pelo menos duas delas foram construídas na fase clássica do processo civil romano, que é a ação de reintegração de posse e a ação de manutenção de posse. Depois nós vamos estudar que o interdito proibitório ele é de nascimento mais primevo, né? Porque ele foi criado lá no período medieval. Mas vejam só, os procedimentos especiais eles são importantíssimos porque eles sempre corresponderam a uma solução especial para aquelas situações do direito material que não poderiam estar sujeitas ao procedimento comum. E os procedimentos especiais eles sempre foram uma fonte de auxílio para o procedimento comum. E eu cito um caso muito peculiar para os senhores, que é exatamente o caso de Rui Barbosa, né? Rui Barbosa, nosso grande jurista e grande escritor, né? Rui Barbosa era uma pessoa completa, né? Em 1896, Rui Barbosa ele foi contratado por 4 professores da Escola Politécnica da USP, a Poli, para defender uma questão interessantíssima. O então presidente Prudente de Moraes, ele havia exonerado esses 4 professores porque eles se manifestaram pró-monarquia. E nós estávamos num período de início da República, né? E aí o presidente Prudente de Moraes retirou esses 4 professores sem qualquer procedimento administrativo. Então observem que ele cometeu um ato ilegal, um ato abusivo, que hoje poderia ser tranquilamente corrigido por meio do mandado de segurança, especialmente porque não teve um prévio processo administrativo dentro dessa exoneração. Então foi uma retirada injusta. Só que em 1896 eu pergunto aos senhores, existia o mandado de segurança? Não. Eu tenho inclusive uma obra escrita sobre o mandado de segurança junto com o professor Medina, muito citada no STF inclusive, e lá nós estabelecemos, né, ou seja, o marco de nascimento do mandado de segurança é na Constituição de 1934. Então qual foi a solução utilizada por Rui Barbosa em 1896 na tentativa de tutelar esses 4 professores que tinham sido demitidos sem processo administrativo, sem qualquer tipo de motivação? Bem, a tentativa foi se valer das ações possessórias. Então olha que interessante, não existia solução no procedimento comum, foi se beber na fonte do procedimento especial a tentativa de se fazer a reintegração ao cargo.
né? E assim, num primeiro momento o STF até teve uma certa simpatia por essa tese, mas nós sabemos que desde o direito romano a posse ela só pode ser utilizada sobre objetos corpóreos e tangíveis. E com o passar do tempo, depois eu até vou voltar nisso quando formos falar de ações possessórias, então nesse primeiro momento o STF ficou até seduzido, mas depois a tese acabou sendo rechaçada. Por quê? Porque não é possível posse sobre bens incorpóreos, perfeito? E aí tivemos a criação em 1934 do mandado de segurança, que daí trouxe a possibilidade de se trabalhar a questão dos atos abusivos e atos ilegais cometidos pela autoridade coatora através de um procedimento especial. Então vejam como os procedimentos especiais eles são importantes. Eles têm uma função de auxílio, eles têm uma função de tutela diferenciada. Só que, ao mesmo tempo que os procedimentos especiais eles são importantes, nós estamos passando agora perante um novo CPC por um novo modelo. Qual que é o modelo? É o modelo de flexibilização procedimental. E por quê? Porque o processo civil de 2015 ele é um processo civil considerado democrático. Ele é um processo civil pautado pelo princípio da boa-fé, que está lá no artigo 5º do CPC. É um CPC baseado no princípio da cooperação, que está no artigo 6º do CPC. Então as partes, hoje, elas não são meros sujeitos passivos do processo, né? O juiz, na verdade, tem uma função de gestão, uma função importante, logicamente, na condução e na prolação da decisão final do processo, mas as partes têm uma função ativa. Elas acabam colaborando na própria construção do procedimento. E é por isso que se fala em flexibilização procedimental. Isso hoje pode ser tranquilamente realizado pelas partes por meio do negócio processual. Então o artigo 190 e o próprio artigo 139, inciso 4º e 6º do CPC, eles estabelecem os poderes do juiz e das partes na construção do próprio procedimento. Então é possível modularmos o procedimento. É possível que as partes peçam a inversão de fases processuais. É possível que as partes estabeleçam o alargamento dos prazos, inclusive a sua diminuição, né, que os alemães chamam de Abkürzung, né, a diminuição dos prazos, e daí logicamente é necessário a autorização expressa, né, porque a diminuição de prazo traz prejuízo, mas se as partes quiserem, isso é possível, como uma forma de abreviar. E as partes podem até estabelecer calendário processual, né? Calendário processual que é interessantíssimo em várias situações, como por exemplo, em processos que eu tenho certeza que os senhores já atuaram e atuam, né, com processos de arrolamento ou de inventário, onde você encontra aquele inventariante que nunca termina, né? O inventariante ele presta as declarações iniciais do inventário e depois ele não presta mais as declarações finais. Por quê? Porque ele quer ficar na função de inventariante. Porque enquanto isso ele administra os bens, enquanto isso ele acaba tendo recebimentos e muitas vezes ele não presta contas, né? Então os senhores sabem dos problemas que envolvem um processo de inventário. Hoje o juiz pode estabelecer um calendário processual, reúne todos os herdeiros e o inventariante e fala, olha, se o senhor não, em comum acordo, para o senhor não ser destituído de imediato da função de inventariante, nós vamos estabelecer um calendário. 30 dias para o senhor apresentar as declarações finais, mais 30 dias para apresentar o esboço final do plano de partilha. Se isso não for feito, o senhor está automaticamente removido da função da inventariança. Ou seja, calendário processual que pode ser estabelecido de comum pelas partes. Então vejam como é importante. O procedimento especial ele ainda continua tendo a sua importância. Por quê? Porque algumas situações estão realmente presas a uma construção que é interessante, como é o caso do mandado de segurança, como é o caso da busca e apreensão, como é o caso das ações possessórias, que tem um funcionamento específico, mas vejam que o novo CPC acabou defenestrando, acabou eliminando algumas ações que eram consideradas especiais, dentre elas a ação de uso capião.
que é a primeira ação que eu quero conversar com os senhores. Então vejamos. O que seria a ação de uso capião, né? A ação de uso capião é uma ação importantíssima dentro do processo civil brasileiro. Ela é considerada por Pontes de Miranda, né, já falecido em 1979, e Pontes de Miranda, sem dúvida, é o nosso maior jurista, né? O único jurista do mundo que escreveu uma coleção de direito civil em 60 volumes, né? Nós temos um alemão chamado Gluck, que chegou a escrever, não sozinho, porque ele faleceu no meio da construção da coleção, 45 volumes. Mas não temos um autor individual que conseguiu sozinho escrever 60 volumes como Pontes de Miranda. Era um gênio. E Pontes dizia que a uso capião é um instituto de países subdesenvolvidos. Por quê? Porque representa a existência de uma desorganização dentro do sistema cartorial do país. Quando a Alemanha promulgou o seu Código Civil em 1896, para entrar em vigência no ano de 1900, todo o território alemão já estava totalmente cartografado, de tal forma que não existe erro quanto à medição dentro do sistema alemão. Por isso que a figura da uso capião ela é praticamente inexistente dentro da jurisprudência daquele país. A única possibilidade de você trabalhar com o uso capião na Alemanha é nas situações de aquisição a non domino, quando existe algum defeito no instrumento de transferência do bem, mas não com relação ao bem, à dimensão, ao perímetro. Nós sabemos que, tanto no Mato Grosso do Sul como no Mato Grosso, nós temos aquele famoso fenômeno, né, das matrículas beliche, matrículas treliche, né? Nós temos uma matrícula sobreposta em relação à outra. Apesar do georreferenciamento estar trabalhando já essas questões, nós sabemos ainda que temos muito a corrigir com relação a esse ponto, né? E a uso capião acaba tendo uma grande importância dentro do nosso sistema. Então, quando nós falamos em uso capião, na ação de uso capião, primeiro ponto, nós temos que diferenciar a ação de uso capião de bens móveis e de bens imóveis. Em relação aos bens móveis, nós podemos comentar isso num outro momento, até perante a aula física na escola. Não vou comentar agora nesse momento, porque daí nós teríamos que partir para um outro esquema, uma outra digressão. A jurisprudência ela já informa que praticamente não temos mais ações também de uso capião de bens móveis. Por quê? Porque dentro do processo civil e do direito civil brasileiro, a aquisição da propriedade de bem móvel ela praticamente já está consumada pela mera posse de boa-fé. Não é necessário mais você conjugar o elemento tempo e posse, que são os dois requisitos da uso capião. Por quê? Porque o sistema brasileiro, com a edição do Código Civil de 2002, anotem esse artigo 1268 do Código Civil. Com a promulgação do artigo 1268 do Código Civil, nós incorporamos um princípio que vem lá do direito francês, da promulgação do Código Napoleônico, que é o artigo 2279, que agora inclusive sofreu uma modificação, porque o Código Civil francês foi modificado há 3 anos. Então esse artigo hoje está lá por volta do 2280, 2281. Mas a forma originária dele é no 2279. É o famoso princípio en fait de meuble la possession vaut titre. O que significa isso? Em se tratando de bens móveis, a posse vale título. E é isso que está lá no artigo 1268 do Código Civil, que diz o seguinte: toda aquisição de bem móvel feito por qualquer pessoa, se estiver amparada por publicidade e boa-fé, você adquire automaticamente a propriedade do bem. Não é necessário mais você ingressar com a ação de uso capião. Então, olha que interessante. Se você adquire um bem móvel dentro de um leilão virtual, dentro de uma arrematação judicial, dentro da compra de um estabelecimento comercial que faz oferta pública do produto, se você estiver de boa fé, não importa que este bem tenha sido oferecido por alguém que não seja o proprietário. Se foi feita uma venda a non domino e você comprou o bem, mas estava de boa fé,
você adquire imediatamente não só a posse, você adquire aquilo que Sieyès, grande autor francês, chama de propriedade instantânea. Então isso hoje está configurado no sistema brasileiro. E é por isso que nós não encontramos praticamente mais interesse em ações de uso capião para bens móveis. Isso só tem algum reflexo em caso de veículos, mas mesmo assim, nós sabemos hoje que pela súmula 92 do STJ, a própria súmula 92 do STJ incorporou o princípio la possession vaut titre. Por quê? Porque lá o STJ reconheceu que a aquisição dos bens móveis, inclusive veículos, pela boa-fé, é suficiente para legitimar a transferência da propriedade. Então você não precisa mais de ação de uso capião de 3 anos para a uso capião ordinária de bens móveis ou da ação de 5 anos para a uso capião extraordinária dos bens móveis, né? Lembrando que a uso capião extraordinária é aquela em que você só precisa de tempo e posse, né? A uso capião ordinária é aquela em que você precisa de tempo, posse, justo título e boa-fé. Então essas duas figuras para bens móveis estão praticamente ultrapassadas. Mas se isso está ultrapassado para os bens móveis, não está ultrapassado para os bens imóveis. Aliás, a importância ainda é manifesta, porque nós temos inúmeros litígios relacionados ao uso capião de bens imóveis. A grande questão é que o novo CPC eliminou esse procedimento como especial. E na verdade ele não era mais especial. Porque desde a modificação que nós tivemos em 1994, através da Lei 8.951, lógico, a maioria dos senhores aí é muito jovem. Eu naquele período estava me formando, né? Eu ingressei em 90, estava me formando em 94. Ainda me recordo que nessa alteração processual que foi importantíssima, onde nós tivemos essas 4 leis, né? A 8950, a 51, a 52 e a 53, porque essa mini reforma processual de 1994, ela foi importantíssima por quê? Porque foi o momento em que se introduziu a tutela antecipada no procedimento comum. Olha que interessante, até 1994, a maioria dos senhores pode até ficar abismado, mas não existia a possibilidade de você ingressar com uma petição inicial e pedir a concessão de uma liminar no procedimento comum. Não existia a possibilidade de liminar dentro do procedimento comum. Isso não é pegadinha. Isso era o que realmente era vigente no processo até o ano de 1994. E eu, na época, estava me formando e assisti uma bela palestra do saudoso jurista paranaense, agora já falecido, grande professor emérito da Universidade Federal do Paraná, o professor Egas Muniz de Aragão, que foi um dos grandes juristas que auxiliou na elaboração do Código de 73. E o professor Egas já comentava, me lembro bem da palestra dele, né? Eu tenho muitos defeitos, né? Mas uma das qualidades que eu tenho é uma memória, vamos dizer assim, um pouco acima da média. E eu me recordo, né, da palestra que ele proferiu lá no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, onde ele dizia: a ação de uso capião deixou de ser uma ação de procedimento especial. Por quê? Porque até 1994, para se ingressar com uma ação de uso capião, quando o juiz recebia a petição inicial, ele não determinava a citação da parte contrária. Ele marcava uma audiência de justificação da posse. Olha que interessante. Não é uma ação de justificação da posse semelhante àquela que nós temos nas ações possessórias. Não é aquela semelhante que nós temos nos embargos de terceiro. É uma ação, é uma audiência diferente. Qual que era o objetivo dessa audiência? Determinar se o possuidor, aquele que está ingressando com a ação, se ele tinha posse com animus domini ou só posse para fins de interditos possessórios. Então aqui vem o primeiro ponto. Quando você vai ingressar com uma petição inicial pedindo a uso capião, é fundamental que a posse que você esteja requerendo em juízo seja posse ad uso capionem, posse para fins de uso capião.
que não se confunde com a posse ad interdicta, que é a posse para fins de tutela possessória. Vejam só, quando eu alugo um apartamento e eu estabeleço a relação locador-locatário, o locatário ele se torna possuidor direto do bem. Se alguém ingressar no imóvel que está locado para ele, ele tem a plena possibilidade de fazer a defesa possessória do bem, porque ele tem posse ad interdicta. Agora, teria a possibilidade o locatário de ingressar com a ação de uso capião? A princípio não, porque ele não tem posse ad uso capionem. A posse ad uso capionem, ela exige o quê? Exige o animus domini. Exige que você se comporte como se proprietário fosse. A partir do momento que você é locatário, você tem uma posse precária, porque você reconhece através do contrato e do pagamento do aluguel de que existe uma posse superior à sua. Então é por isso que eu tenho que diferenciar a posse ad uso capionem e da posse ad interdicta. Era isso que era realizado nessa primeira audiência, que era vigente até o ano de 1994. A partir desse momento, desapareceu a audiência de justificação prévia. E daí, o que daria o caráter especial na ação de uso capião? Nada mais. E ela permaneceu até o fim do CPC de 73 como uma ação especial, mas não era mais. Quais são os caracteres específicos da ação de uso capião? O que justifica a sua maior complexidade? A formação do pedido na petição inicial e a formação do polo passivo. Mas isso não é suficiente para caracterizá-la como um procedimento especial. E foi isso que levou-a para o procedimento comum. Então, hoje, a ação de uso capião, ela é uma ação de procedimento comum. Nós não temos mais uma ação de procedimento especial. Bem, e quais são os aspectos essenciais que nós temos ainda em relação à ação de uso capião, mesmo ela sendo uma ação de procedimento comum? Primeiro, o novo CPC, como não traz mais um procedimento específico para uso capião, não fala mais em requisitos específicos da petição inicial. O CPC anterior exigia que a causa de pedir ela fosse demonstrada por meio do memorial descritivo. Era obrigatório você juntar o memorial descritivo para que você possa, desde já, determinar qual é a matrícula que será formada no cartório de registro em caso de procedência da ação. Esse requisito, apesar de não estar mais expresso, porque não existe mais o procedimento especial, ele é obrigatório. Por quê? Porque quem irá formar a matrícula no cartório de registro em caso de procedência do pedido é o autor, porque é o autor que tem que especificar no seu pedido qual é o perímetro respectivo, qual é o perímetro da sua posse. Inclusive, qual é o perímetro em relação ao qual a perícia vai ser produzida para comprovar se a posse é ad uso capionem. Os tribunais têm flexibilizado muito esse requisito do memorial descritivo. Por quê? Porque nem sempre a parte tem condições técnicas, condições econômicas de contratar um engenheiro para fazer a anotação técnica do memorial. Então, muitos tribunais, especialmente reconhecendo a questão da função social da posse, permitem que o pedido ele seja realizado através de um croquis, que é um mero desenho. E isso depois pode ser demonstrado por meio de prova pericial. Então não há necessidade, não há rigor em relação ao memorial ser um memorial dentro das normas técnicas de engenharia. É desejável, mas nem sempre isso será possível. O segundo aspecto é que nessa petição inicial é necessário que você faça a descrição de qual uso capião você está requerendo. Então nós temos a uso capião extraordinária, que é a mais comum, a ordinária, a uso capião especial rural, a uso capião especial urbana. Nós temos a possibilidade da uso capião do cônjuge, né, lá do artigo 1240A do Código Civil, e nós temos até a possibilidade da uso capião coletiva, que está prevista lá no Estatuto da Cidade.
Temos também a possibilidade do uso capião indígena e temos até em relação àqueles que ocupavam terrenos oriundos dos quilombos, né? Existe uma concessão de uso especial em relação a essas terras, que traz lá a possibilidade ou não de se realizar uso capião sobre essa área. Essa é uma outra questão também muito mais específica, né? Mas é importante saber que existe uma proteção em relação às áreas que são provenientes dos quilombos, né? Então nós temos uma série de possibilidades de uso capião. Isso tem que estar especificado na petição inicial. Mas aqui é interessante. Você faz a descrição da causa de pedir remota, que é exatamente a sua posse e a forma pela qual a posse foi adquirida. Mas a causa de pedir próxima, que é o fundamento jurídico, esta pode ser trabalhada pelo juiz. Se você faz o pedido de uso capião ordinária, mas o magistrado reconhece que você não tem justo título, mas preenche os requisitos da uso capião extraordinária, aquela que só precisa de posse e tempo, não há problema nenhum. O pedido vai ser julgado procedente pela figura adequada, por aquela figura que está prevista dentro do ordenamento. Então esse é um aspecto interessante em relação à ação de uso capião. Outro aspecto que é fantástico, né, que nós temos um grande fato que não é praticamente conhecido por todos, é de que a uso capião, a ação, ela tem natureza declaratória. Bem, se a ação de uso capião tem natureza declaratória, significa que o juiz não constitui nada, o juiz não cria nada por meio de sentença. O juiz só declara uma realidade pré-existente. Mas, professor, qual que é a importância disso sobre o ponto de vista prático? A importância é gigantesca. Por quê? Porque se o juiz não cria nada, significa que a única função da sentença é apenas de regularizar uma posse para fins de formação de um cadastro de propriedade. Mas a uso capião, ela é adquirida pelo preenchimento dos requisitos dados pelo Código Civil ou pela legislação extravagante. Digamos que você vai requerer a uso capião pelo Estatuto da Cidade, a uso capião coletiva. Então, se você preenche os requisitos da lei especial ou da lei geral, que é o Código Civil, você se torna já proprietário de fato da área. E isso é importantíssimo porque o Supremo, por meio de uma súmula importantíssima, que é a súmula 237, estabeleceu que a uso capião pode ser utilizada como matéria de defesa. Então as pessoas não compreendem, mas como assim pode ser utilizada como matéria de defesa? Eu preciso entrar com reconvenção? Não. Pode ser matéria de defesa da contestação. Então a contestação, ela é oferecida pelo réu, o réu coloca preliminares, prejudiciais e depois faz a descrição da contraposição do pedido do autor e coloca lá os fatos impeditivos, modificativos e extintivos. Bem, a uso capião é o quê? A uso capião é um fato impeditivo de qualquer pedido reivindicatório. Então, se eu ingresso com uma ação reivindicatória contra vocês, mas vocês já estão há 20 anos sobre a propriedade, vocês não precisam nem reconvir se vocês não quiserem. Olha, eu não tenho interesse em formar agora a matrícula. Por quê? Porque eu vou ter despesa, eu vou ter que chamar a União, o Estado, o município no polo passivo, o processo vai demorar muito tempo, eu já tenho a uso capião. Então eu vou demonstrar para o juiz, na ação reivindicatória, que eu já tenho uma posse estabilizada há mais de 20 anos. Se isso for comprovado na audiência de instrução, provavelmente pela oitiva dos confinantes, pronto. A ação reivindicatória está morta. O titular do domínio, daquele que comprou provavelmente a propriedade, ele não terá condições de retirar aquela pessoa que está lá sobre a área por 15 ou 20 anos. Perfeito? Então vejam, é importantíssimo isso. A uso capião é tanto matéria de ação como é matéria de exceção, matéria de defesa. Súmula 237 do STF. Bem, um dos maiores problemas na ação de uso capião é exatamente na formação do polo passivo. Então tomem cuidado com isso. O polo passivo ele é de formação complexa.
E quando eu falo que ele é de formação complexa, significa que na ação de uso capião nós temos a formação de um litisconsórcio passivo. Perfeito? Então eu vou pegar aqui, ó. Aqui eu tenho um mouse, ó. Digamos que isso aqui seja uma área. Bem, eu tenho confinantes na parte superior, na parte inferior, no leste e no oeste. Bem, todos aqueles que são confinantes precisam estar integrados ao processo de uso capião. Além dos confinantes, aquele que está no registro como titular do domínio, aquele que é o titular do perímetro, ele precisa estar integrado ao processo. Ah, não tem matrícula, professor. É uma área que foi ocupada por um outro possuidor. Não importa. Se existia um possuidor, este possuidor tem que ser citado para o processo. E mais, súmula 390, né? A citação aqui, o correto é que ela não seja por AR. A citação aqui ela tem que ser pessoal. Mas isso é um detalhe também que depois pode ser consumado desde que não exista impugnação nenhuma. Mas o correto é que a citação seja real, e real por meio de mandado, tá certo? Então eu tenho que citar os confinantes, tenho que citar aquele que é o titular do domínio ou aquele que é o titular da posse, e preciso ainda intimar a União, Estado e município. Por quê? Porque esta área não pode ser não só de interesse como de domínio público. E outro aspecto importante: União, Estado e município. Existe presunção de propriedade pública? Não. O STJ já se manifestou por mais de uma vez. Não existe presunção de propriedade quando não há matrícula sobre o imóvel. Então, se a terra é devoluta, isso tem que ser demonstrado pela União, pelo Estado ou pelo município. É por isso que a União, o Estado e o município, eles são titulares de uma ação especial, que é a famosa ação discriminatória, que também é uma ação de procedimento especial. Eles precisam discriminar as áreas que são de propriedade pública. Se isso não estiver discriminado, a área não é pública, perfeito? Então eu tenho que intimar também as fazendas. E qual que é a natureza do litisconsórcio? Esse é outro ponto importante. O litisconsórcio ele pode ser classificado quanto à sua formação e quanto à sua decisão. Quanto à formação, o litisconsórcio pode ser facultativo ou pode ser necessário. Quanto à decisão, o litisconsórcio pode ser unitário ou pode ser simples. Então tomem cuidado com isso. Na ação de uso capião, o litisconsórcio ele é necessário. Por quê? Porque todos aqueles que são confinantes e são interessados, eles precisam ser citados para o processo. Mas quanto à decisão, ele é simples. Por quê? Porque eu não tenho necessariamente a mesma decisão em relação a todos os confinantes. É possível que eu só atinja uma parte do confinante da lateral direita ou da lateral esquerda. Então isso faz com que nem sempre a decisão judicial seja idêntica para todos aqueles que estão no polo passivo do processo. Então o litisconsórcio ele será necessário quanto à formação, simples quanto à decisão. Outro aspecto, a citação também exige a obediência ao artigo 259 do CPC. Tomem cuidado com esse dispositivo. Isso aí merece um estudo específico no módulo que os senhores terão com relação a prazos e comunicações processuais. Então o artigo 259 ele reintroduz no CPC de 2015 o famoso procedimento edital. Tá? Procedimento edital não se confunde com citação por edital. Citação por edital é quando eu conheço o réu, mas ele está em lins, em local incerto e não sabido, não é isso? E daí eu faço a citação dele por edital. O procedimento edital é algo diferente. Isso tem raiz no processo germânico, no processo alemão medieval. É interessantíssimo. Ele tinha um procedimento especial que agora foi revogado na ZPO alemã, mas o procedimento ainda continua para certas situações.
O que é o procedimento edital? O procedimento edital é quando eu tenho que chamar todos aqueles que são terceiros interessados. Pessoas que são potenciais interessadas e que eu não conheço. Mas por que isso, professor? Porque isso é um modo, é uma forma de você conferir a famosa eficácia erga omnes na formação da propriedade pela ação de uso capião. Então, como a ação de uso capião ela é meramente declaratória, mas ela tem uma eficácia residual constitutiva, porque ela vai formar uma nova matrícula. E essa matrícula não valerá só para aqueles que estiveram formalmente no processo presentes, ou seja, autor, réu da matrícula, confinantes. Ela vai valer em relação a toda a sociedade, porque a propriedade ela é um direito absoluto. Ela é um direito com eficácia erga omnes. Então, quando a sentença judicial em processos individuais ela tem que ter uma expansão da sua eficácia, utiliza-se o procedimento edital, que está previsto lá no artigo 259 do CPC. Tomem cuidado com isso. Pode ser um único mandado, pode-se fazer a citação por edital e o procedimento edital, mas é necessário que ocorra a descrição de ambos, sob pena de nulidade do processo de citação. Tomem cuidado com isso. É um detalhe que pode levar até a uma querela nullitatis insanabilis, ou seja, um vício transrescisório, caso ocorra defeito na fase de citação na ação de uso capião. Bem, para nós terminarmos, porque eu prometi para os senhores que nós ficaríamos aqui no máximo 30 a 35 minutos. Poderíamos nos estender aí por horas, porque a ação de uso capião ela é interessantíssima e nós temos muitas questões. Inclusive uma questão que, se eu tiver a oportunidade de depois realizar a aula também presencial com os senhores, nós vamos discutir uma questão interessante. Eu falei que o locatário não pode fazer uso capião. Bem, depende. O locatário, como regra, não pode fazer uso capião, mas em algumas situações o locatário pode fazer uso capião. Até o caseiro pode fazer uso capião, mas para isso é necessário que se obedeçam algumas condições especiais, E isso a gente vai estudar depois em sala de aula ou até eventualmente numa outra aula aqui virtual. Vamos partir agora nessa aula só para o mais básico, aquilo que é o essencial. Então, quando nós trabalhamos, quando nós formamos o polo processual na ação de uso capião, nós temos depois a necessidade da instrução. Então, em fase de saneamento pelo 357, o juiz determinará quais as provas que devem ser produzidas. E aí é muito importante que desde o período em que ocorreu a estabilização da ação de uso capião, que não ocorra mais modificação nenhuma no estado da lide, no objeto litigioso. Por quê? Porque é necessário que o perito, quando ele for avaliar a área que está sendo usucapida, que ele tenha que observar isso de maneira isenta, ou seja, não é possível que o autor queira modificar o estado da lide no decorrer do processo na tentativa de reforçar o pedido de uso capião. Se ele fizer isso, ele comete atentado. O atentado era uma medida cautelar que gerava a proibição de manifestação nos autos perante o CPC anterior. O rigor do atentado ainda existe, mas ele não está mais previsto como cautelar típica, está previsto lá nos atos atentatórios e está lá dentro do artigo 77 do CPC. Então isso também é possível de ser alegado perante o CPC atual. E a principal prova que é produzida na ação de uso capião, sem dúvida, é a prova pericial, mas a prova testemunhal também é importantíssima, especialmente quando nós temos soma de posses. Então lembre-se que na ação de uso capião você pode adquirir uma área que já foi possuída por outra pessoa. É o que se chama de successio ou accessio possessiones. Então é possível você somar a posse de todos aqueles que ocuparam a área. E desde que essas posses sejam homogêneas e da mesma qualidade, você tem direito de fazer a soma das posses para completar o prazo de uso capião. E por fim, lembrem-se que a sentença, como tem natureza declaratória, ela retroage até o primeiro ato possessório que foi praticado. E isso gera uma situação interessantíssima, que é o que se chama de
Usucapio libertatis. O que é Usucapio libertatis? Usucapio libertatis é exatamente a eficácia liberatória da usucapião. Todos os gravames, todos os registros, todas as prenotações que existiam sobre a matrícula são automaticamente destruídas pela eficácia liberatória e retroativa da sentença de usucapião. É o que a doutrina italiana chama de usucapio libertatis. É por isso, e aqui temos um erro cometido com frequência pelos registradores, você jamais pode aproveitar a mesma matrícula para fazer a sequência do registro da ação de usucapião julgada procedente. Tomem cuidado com isso, talvez seja um dos elementos mais importantes desta aula. Se você tiver procedência numa ação de usucapião, então digamos que você tem a matrícula R1. Você não pode fazer simplesmente dessa matrícula R1 um filhote dela, ou seja, fazer a sequência, observar o princípio da continuidade, que é um princípio registral. O cartorário vai falar, não, a matrícula mãe é essa, eu não posso mais desfazer a matrícula, eu tenho que fazer a usucapião na sequência. Não, cria-se uma nova matrícula. É exatamente esse o aspecto principal da ação de usucapião. Mas por quê? Porque pode ocorrer que esse titular, o antigo proprietário, ele tenha ações de execução, ele tenha outras ações pendentes que você não tenha conhecimento. Pode ser que tenha uma penhora que foi deferida em outro juízo e depois que você já teve julgado procedente o seu pedido, se essa matrícula existe, se ela ainda não foi destruída, essa penhora que foi determinada em outro juízo, ela vai gravar essa matrícula onde já teve usucapião. Então é por isso que, para evitar esse tipo de situação, a lei e a doutrina são claras, ou seja, uma vez julgado procedente a ação de usucapião, destrói-se a matrícula anterior e cria-se uma nova matrícula. É por isso que existe uma eficácia liberatória. Tinha uma servidão na matrícula anterior, desfaz. Tinha uma penhora na matrícula anterior, desfaz. Tinha um crédito com garantia real na matrícula anterior, desfaz. É lógico que todos esses terceiros interessados, eles devem ter sido intimados no processo de usucapião, mas eles não têm a possibilidade de impedir a formação da usucapião se você tiver adquirido a posse dentro dos requisitos estabelecidos pela lei civil. Perfeito? E o último elemento que eu coloco aqui para os senhores. Como existe uma eficácia liberatória, como existe a formação de uma nova matrícula, desde 1985 existe, através de um leading case julgado pelo ministro Moreira Alves, a consagração no sistema brasileiro de que na ação de usucapião não se paga imposto de transmissão. Por quê? Porque a usucapião é uma ação declaratória aonde se tem o quê? Aquisição originária. Portanto, como não é caso de aquisição derivada, você não adquire por usucapião de alguém. Você adquire por ato próprio. Se você adquire por ato próprio, então você adquire de modo originário. Perfeito? E não há que se falar no pagamento de imposto de transmissão no momento em que você vai pedir o registro da sua sentença de usucapião. Bem, pessoal, prometendo aqui uma aula relativamente curta, né? É um assunto muito denso, é um assunto com muita informação. E eu vou tentar gravar para vocês aí mais uma aula ou duas, né? E espero encontrá-los aí futuramente nas aulas da Fundação. Perfeito? Uma boa noite a vocês, porque eu estou gravando aqui por volta das 20 horas e desejo aí também muito sucesso a todos e espero encontrá-los, né, nas aulas da especialização. Um abraço.